capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. E eu quero continuar falando um pouco mais sobre isso, sobre este tema. Diga assim comigo: mais forte, diga: eu não estou em crise. Diga: eu estou em Cristo. Olha para o seu irmão com fé, com carinho, diga assim para ele: meu irmão, você não está em crise, você está em Cristo Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 11, verso 1 em diante. Eu quero que você acompanhe esse texto comigo. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: o resultado final dessa doença não será para a morte, não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. E Jesus amava muito Marta e a sua irmã, e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas, e o Senhor quer voltar? E Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: o nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto. Porém, eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Porém, Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim, Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. E quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Sim, Senhor, disse ela. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi, chamou Maria, a sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado.
As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu depressa. Então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito e perguntou: onde foi que vocês o sepultaram? Venham ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego, será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. E Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrole as faixas e deixem que ele vá. Feche os seus olhos. Espírito Santo, fala conosco, continua falando conosco. O Senhor é a ressurreição e a vida. O Senhor, ó Pai querido, é a nossa saída. O Senhor é o nosso milagre. O Senhor é a nossa esperança. Fala conosco de forma profunda e nos ensine, ó Pai querido, a viver uma vida de fé, uma vida, Pai, de confiança, porque o Senhor é Deus de milagres. O Senhor não mudou, o Senhor continua fazendo o impossível, ó Pai. E eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer o impossível na nossa vida. Eu creio que nesta noite o Senhor vai rolar muita pedra da vida de muita gente aqui em nome de Jesus. Eu creio que nesta noite o Senhor vai fazer algo sobrenatural, ó Pai, em nosso meio, porque Tu és Deus e não mudaste. Tu és o Senhor sobre todas as coisas e todas as circunstâncias, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor pela palavra de Deus. Aplauda com alegria. Aleluia. Aleluia. Eu creio que muitos de vocês conhecem esse texto. E a Bíblia fala do momento em que a família de Marta e Maria, a família do amigo de Jesus, entra em crise. Uma crise familiar, uma crise quanto à saúde, uma crise que se instalou e trouxe tristeza, trouxe angústia, trouxe frustração, trouxe desesperança, trouxe para aquela família todo tipo de sentimento ruim. E gente, se tem uma coisa que nos aflige bastante, é quando alguém na nossa família fica doente. É quando alguém fica gravemente doente. É quando alguém é desenganado pelos médicos. É quando nós vamos até o médico e recebemos um diagnóstico que nós não esperávamos. É quando nós estamos trabalhando e recebemos uma notícia que nós não esperávamos no nosso trabalho. São coisas que nos incomodam, nos entristecem, nos frustram terrivelmente. E ainda mais, é quando alguém da nossa família morre. Quando alguém muito querido morre. Quando nós perdemos esse ente querido. Ninguém gosta de perder. Quanto mais perder alguém que você ama. Quanto mais perder alguém que você tem um carinho muito especial. E a Bíblia deixa bem claro que Jesus tinha um carinho, tinha um amor, era um amigo dele. E ele, humanamente falando, ele se comoveu. Isso mexeu com ele. Ora, quantas pessoas que Jesus já havia curado, feito milagres de ressurreição, porém, aquilo mexeu com ele. Ele se compadeceu
pela família, ele via a família desesperada, angustiada, e a crise familiar, a crise existencial, a crise do momento de perda se estabeleceu, e eles começaram a ficar angustiados. A conversa era, se o Senhor estivesse aqui, não tinha acontecido isso. Eu sei que o Senhor é poderoso, o Senhor é filho de Deus, mas se o Senhor estivesse aqui nesse momento, essa situação não teria acontecido. Por que, Jesus? O Senhor não estava aqui? Por que a Bíblia fala que mesmo sabendo que aquele homem chamado Lázaro estava muito doente, estava praticamente morto, ele ainda ficou 2 dias aonde estava? E a Bíblia dá a própria resposta, que o Senhor diz que a enfermidade de Lázaro, aquele problema, não era para a morte, não era para a frustração, mas era para que a glória de Deus, eu peço a Deus que o Espírito Santo que faça você entender isso, mas era para que a glória de Deus se manifestasse, fosse revelada a todos da família e a todos que estavam naquele povoado. Olha, meu irmão, tem de fato momentos na nossa vida, tem situações na nossa vida que realmente é complicado, é uma colheita de alguma ação que nós plantamos de forma errada, realmente, mas tem coisas, tem momentos, tem situações que para que a glória de Deus seja revelada. E nesta noite eu quero te motivar a ter esta fé. Talvez na sua família, na sua casa, no seu trabalho, você está passando no seu relacionamento uma crise terrível. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, creia. Isto não é para a morte, não é para a vergonha, não é para deixar você sem chão, mas é para que a glória de Deus se revele. É para que a glória de Deus venha se manifestar. Existem momentos que nós travamos assim uma batalha na mente, quando nós passamos por enfermidades, ou algum momento assim terrível na família, ou conjugal, que você pensa que você vai perder, que a pessoa vai embora, que você vai ser dispensado, ou você vai ser dispensado no momento que o país está em crise, não vai arrumar mais emprego, que a mulher vai embora de casa, o marido vai embora de casa, que o filho vai embora de casa, e que de repente você vai ser, com o diagnóstico do médico, você vai ficar dependente daquele remédio, e o médico diz para você assim, olha, a partir de hoje, você vai ter que tomar esse remédio até morrer. Enquanto você tiver vida, e você ouve aquela palavra do médico, e você fica travado, a crise começa a se instalar na sua mente, no coração, nas circunstâncias, na família, todo mundo entra em pânico. É um desespero. A Bíblia fala que quando ele recebeu a notícia, ele ficou 2 dias ainda lá. Mas o verso 4 fala, e isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. Olhe com amor e carinho para o seu irmão, diga assim para ele, o que está acontecendo é para que a glória de Deus se revele. Quantos podem crer? Diga glória a Deus. Eu creio. Cada situação que acontece na vida de quem serve a Deus é para que a glória de Deus seja manifesta. Senhor, o apóstolo Paulo, até nas fraquezas, até nos momentos difíceis, a glória de Deus se manifestava. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo e Silas estavam na cadeia, tinham sido açoitados, chicoteados, estava mal. Que situação terrível. Por quê? Porque estavam pregando o evangelho. Houve uma perseguição, e na cadeia, eles começam a louvar a Deus, a adorar a Deus, exaltar o nome do Senhor, machucado, todo ensanguentado. Eles continuam adorando, exaltando, nada impede a adoração deles, aleluia. E eles fazem aquilo, e de repente eles poderiam pensar assim, que crise, né, Silas? Que crise, né, Paulo? Nós chegamos num momento terrível da nossa missão, do nosso trabalho, realmente, mas Silas, aquele hino lá da harpa, puxa lá, aquele corinho nos tempos de hoje, aquele louvor do Fernandinho, aquela música da Nini Barra, sei lá, puxa aí, vamos começar a cantar aqui. E começaram a adorar o Senhor, e de repente a Bíblia fala que um terremoto aconteceu, as portas se abriram da prisão, as correntes caíram, e isso representa também libertação no mundo espiritual, não só física, mas libertação, porque a adoração tem este poder de nos levar à libertação, fala amém? O louvor liberta. E aí, eles começam a louvar, e de repente o carcereiro entra em crise, e ele tenta se matar. Só que aí ele corre até os pés dos apóstolos,
E ele diz o que eu preciso para fazer para ser salvo. E o apóstolo Paulo olha para ele e diz assim para ele: crê no Senhor Jesus e será tu e a tua casa. Fala assim comigo: a glória de Deus se manifestou no meio da crise. Deus é maravilhoso. Às vezes você vai para o hospital. Estava passando mal, não sei o que aconteceu, deu um negócio, para o hospital. Amém, Senhor. Chega lá, de repente surge uma grande oportunidade. E a glória de Deus se manifesta através de você. É assim que Deus trabalha. É tremendo. Você está todo apressado, preocupado com um compromisso, o pneu fura. Aí você para o carro, aí para alguém. E de repente nesse contato, a glória de Deus se manifesta entre você e esse alguém desconhecido. É lindo trabalhar de Deus. Porque de fato quem está em Cristo não está em crise. E é terrível como o diabo ele é oportunista. Ele aproveita a fraqueza, a nossa limitação, a nossa fragilidade. Ai meu Deus, que situação, o meu irmãozinho está doente. E olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus amava muito, verso 5. Amava muito Marta e a sua irmã. E também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Você pode pensar, você pode imaginar a aflição da família, a agonia da família, o desespero da família, de saber que de fato Jesus sabia, soube da notícia, ainda ficou ali 2 dias. É claro que elas não tinham tido contato com Jesus ainda, porém, ele ficou 2 dias à espera, esperando esse milagre, e Jesus fica lá. Tudo tem o tempo certo. Eclesiastes fala: há tempo para tudo. Tudo tem a hora certa, o momento certo de Deus agir. Deus não atrasa nem adianta. Deus age e trabalha na hora certa. Ninguém tinha que antecipar Jesus. Corre lá, Jesus. Jesus sabia o que estava fazendo. Ele sempre soube o que está fazendo. Eu quero lembrar você disso nessa noite. Jesus sempre soube o que está fazendo a respeito da sua vida e da sua família. Ele nunca perdeu a sua família e a sua vida de vista. Ele nunca perdeu a sua situação de vista. Se é que eu posso dizer, o seu relatório, a sua ficha, o seu currículo de vista. Deus sabe exatamente o que está fazendo. Ele conhece exatamente o que tem acontecido na nossa vida. E gente, Deus conhece. Eu sou testemunha. Deus conhece. Você vai para um lugar, a pessoa nunca te viu, a pessoa nunca andou com você, nem sabe quem você é. A pessoa ora por você e fala assim: né, você está passando por isso, isso e isso, né? Quem te falou? Deus me falou agora. Deus, o Senhor vê mesmo, né? O Senhor conhece mesmo, né? Deus sabe de todas as coisas mesmo, né? É incrível. E é tão gostoso saber que Deus nos ouve. Fala para o seu irmão assim, não duvide disso, porque Deus te ouve. Irmão, nenhuma oração feita com fé, feita com convicção, Deus ele não deixa de ouvir. Ele está ouvindo. Ele está atento ao nosso clamor. Então a Bíblia fala que o Senhor depois ainda diz: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. A Bíblia fala que o Senhor enxergava desta maneira. Deus enxerga as coisas totalmente diferentes da maneira que eu e você enxergamos. Nós olhamos para a circunstância, família, casamento, coisas da vida de um jeito, de uma ótica. Mas Deus enxerga totalmente diferente. Por isso que nós temos que aprender a olhar e enxergar pela fé. Não enxergar através da limitação dos nossos olhos da carne, mas aprender a olhar as coisas e enxergar as coisas com os olhos da fé. Você quer um outro exemplo? Deus nunca olha para mim, para você, pelo que nós somos ainda. Deus olha para mim, para você, por aquilo que nós ainda vamos nos tornar. Porque nós, de fato, ainda somos pessoas vulneráveis, que pecam, mas o Senhor está olhando para nós como pessoas que ainda vamos nos tornar. Ele está nos enxergando lá na frente, e Ele acredita, e Ele investe, e Ele luta, trabalha, porque Ele acredita e sabe que você vai chegar
ao ponto exato, àquela maneira que Ele quer que você viva, que você fale, que você se comporte. Então, o Senhor, Ele olha e enxerga as coisas de maneira diferente. E Ele diz, eu vou lá acordar Lázaro. E as pessoas não entendiam. Algumas pessoas tinham dificuldade de entender. Então, a Bíblia fala no verso 17, que quando Jesus chegou, já fazia 4 dias. Fala comigo, 4 dias. Fala para o seu irmão, 4 dias. 4 dias que ele havia sido sepultado. E aí, é interessante que o escritor nos dá a noção do tempo. 4 dias que uma pessoa foi sepultada. E todos vocês sabem, uma pessoa que já morreu depois de 4 dias, o negócio está terrível, é insuportável, é desagradável. Só que aqui mostra, mais uma vez, que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aqui mostra que o tempo também é a prova da espera, o trabalhar de Deus. 4 dias também mostra para mim e para você que muitas coisas na nossa vida podem ficar muito tempo travada, sepultada, anulada. Mas quando Jesus chega, 4 dias, 4 anos, 10 anos, 12 anos, não sei o tempo, na hora, tudo muda. Tudo volta ao normal. A Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue, 12 anos. Meu Deus do céu, 12 anos. Com aquela hemorragia. Aquela mulher, não sei se ela tinha sangue ainda, meu Deus do céu. Se é que ela tinha sangue, se é que ela não era quase um zumbi. Porque era muita hemorragia, era muito sofrimento. Mas de repente ela toca em Jesus. E 12 anos, parece que não é nada. E ela é curada. Você entende que o tempo diante do Senhor não significa nada. Mas Senhor, faz 4 dias. Mas pastor, a minha família tem 10 anos que passa por isso. O meu casamento tem 20 anos que passa por isso. O que o meu médico disse já há 30 anos atrás, que eu estou com esse problema, eu estou com essa doença. Eu estou com essa limitação, não importa o tempo que for, quando Jesus chega na nossa vida, acabou a crise. Quando Jesus chega no nosso encontro, acabou a crise. A Bíblia fala que as pessoas falaram, olha, 4 dias. Então Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria. Fala assim comigo, o velório já estava acontecendo. As pessoas estavam convictas. Morreu, Lázaro morreu. A situação chegou ao fim. É assim mesmo. A vida é assim mesmo, né? Não tem jeito. É a lei da vida. É assim que a gente ouve, né? Morreu, acabou, não tem jeito. Vamos tocar o barco, vamos para frente. Não tem jeito não. É complicado. Só que eu quero, nesta noite, falar para você 3 coisas. 3 coisas. 3 atitudes que nós temos que ter quando a crise tentar se instalar na nossa vida. Seja financeira, seja familiar, conjugal, espiritual. Olha o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que no verso 24, 22 em diante, 21 em diante. Então Marta disse a Jesus, verso 21 em diante, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí ela completa, mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo que o Senhor perdia a ele. Então ela está meio assim, ela crê e não crê, ela está meio em dúvida ainda, ela está meio preocupada, ela crê que o Senhor pode fazer um milagre, mas ela está meio receiosa ainda. Então, a voz do mundo, a voz da crise, ela diz para nós assim, se Jesus estivesse aqui, não teria acontecido isso. Olha, se você tivesse aquele dinheiro, talvez não tinha passado por isso. Se você tivesse, e começa a trazer uma pressão na sua mente. Só que eu quero dizer para você nessa noite, quando a ausência de fé surgir lhe trazendo um decreto de morte, é hora de você ouvir a voz de Cristo. Ouça a voz de Cristo lhe dizendo, verso 25, então Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, verá. Sabe o que Jesus fez com ela? Falou assim, minha filha, olhe para mim, para de dar ouvido para os outros, para de ficar dando confiança para incrédulo, para de dar confiança para quem está querendo mesmo a morte do seu irmão. Olha para mim, eu tenho uma palavra de fé para você. Aí ela olha para ele, eu sou a ressurreição e a vida.
Eu penso que ela tomou até um susto, né? Sim, Senhor, eu creio, eu creio. Então para com isso. Para de dar ouvido. Quando a crise, ou a falta de fé, a ausência de fé, tentar te assolar, ouça a voz de Cristo lhe dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ouça a voz do Senhor. Ouça Cristo dizer: qualquer que seja o decreto de morte sobre a sua vida, o decreto de morte sobre a sua família, enfim, ministerial, porque às vezes até na igreja acontece isso. Fulano, o ministério dele acabou, não tem mais fruto, nunca mais vai prosperar, nunca mais vai ser uma bênção, não tem mais jeito. Ele cometeu um grande pecado. Então, e como se pecado tivesse pecado pequeno, pecado grande, médio, sabe, pecado é pecado, erro é erro, não tem jeito. Mas uma coisa é certa: aquilo que o diabo, aquilo que o mundo tentou sepultar e matar, aquele que é a ressurreição e a vida, tem poder de fazer ressuscitar. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: nessa noite, Deus vai ressuscitar tudo que está morto na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê, dá uma glória a Deus aí. Quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! É lindo, porque a Bíblia fala assim: ainda que morra, viverá. Ou seja, pode até morrer, mas vai viver. Não tem jeito, ainda que morra, viverá. Então, quando a ausência de fé surgir, lhe trazendo um decreto de morte, ouça a voz de Cristo lhe dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Segundo, quando colocarem pedras no seu caminho. Vamos lá comigo no verso 38. Verso 38. Jesus ficou outra vez comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Mas Marta, a irmã do morto, disse mais uma vez: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Olha só, Marta ainda em crise, ainda olhando para o seu irmão como morto. Jesus já não olhava mais para o irmão dela como morto, mas como um homem vivo. Olha a percepção, olha a maneira de enxergar, de ver as coisas. Então, tinha uma pedra, e a pedra aqui representa um único impedimento, porque a palavra do Senhor ia ser liberada, para que houvesse ressurreição, mas tinha uma pedra. E a pedra muitas vezes é a incredulidade. A pedra muitas vezes é a voz de Marta: está cheirando mal. Se eu fosse você, Senhor, se eu fosse o Senhor, não tirava, não mandava tirar essa pedra. E as pessoas ficam assim na nossa cabeça. O mundo, a família muitas vezes: não tira a pedra não, deixa a pedra aí. Não mexe com isso não. Ixi, está cheirando mal já. Nem põe a mão aí. Pelo contrário, quando as pessoas, quando o mundo colocar em pedras no seu caminho, e muitas pedras, porque Deus não é só uma, né? São várias. Ouça a voz de Cristo lhe dizendo: tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra, tire a pedra. Sabe, muitas pessoas talvez já disseram para você assim: olha, não faça faculdade não. Por quê? Você não vai aguentar. Não vai estudar não, porque você não vai conseguir, você vai desistir, vai desanimar, e é pior, é feio. Não vai nessa não. Não faz tal curso não. Não estuda não. Não entra nessa não. Não se torna líder de célula não, que você vai se arrebentar. Não é isso para você. E tanta coisa, e colocando pedra no seu caminho. Você vai casar, você é muito novo. Não casa não. Eu ouvi isso também. Você vai casar, você é tão novo. Você é tão jovem. Não faz isso. Parecia que eu estava indo para o matador, sabe? Parecia que eu estava indo para a degola. Você vai casar. Oh, meu Deus. E quando eu sabia que estava casado, você casou? Tadinho dele. E eu pensava assim: o que as pessoas estão pensando no casamento? Parece que o casamento é uma morte, parece que o casamento é o terror, é o fim. Não, mas você é muito novo para passar por isso. E sabe, tanta pedra. Você vai pregar, você vai falar de Jesus, mas você é tão jovem. Você não pode fazer isso, você não tem condição, não tem preparo ainda. E aí eu lembro a Bíblia, a palavra do Senhor falando assim: Samuel, Samuel.
Aí ele levanta e vai lá e fala, Senhor, o Senhor me chamou? Aí ele fala, não filho, vai deitar. Uma criança. Fala comigo, uma criança. Mas muitas pessoas colocam pedra. Não, você é uma criança ainda. Você está ouvindo Deus? Que negócio, agora todo mundo ouve Deus. Realmente, irmão, tem um negócio, às vezes nos dia a dia, que é assim, todo mundo parece que ouve Deus o tempo todo, 24 horas. Seria muito bom, né? Não, Deus falou comigo. Rapaz, Deus falou com você, falou. Amém. Aí passa meia hora, Deus falou comigo. E tudo que vai fazer, eu vim porque Deus falou comigo. Meu Deus, mas Deus está falando mesmo, hein? E glória a Deus, aleluia. E me sinto até mal, fala, Senhor, eu preciso melhorar a conexão. Acho que o Wi-Fi está ruim, o sinal está ruim. Alguma coisa está atrapalhando. Gente, realmente não é por aí. Só que uma criança estava lá e ouvindo Deus. Na terceira vez, o profeta percebe que alguma coisa está diferente. Fala, peraí. Quando você ouvir a voz de novo, você fala assim, ó, eis-me aqui. E aí ele fala, eis-me aqui. E Samuel nunca mais parou de falar com Deus. Deus falou com ele o tempo todo. O seu ministério inteiro foi de uma relação de intimidade com Deus. As pessoas ou circunstâncias, e olha que o contexto de Samuel era um contexto complicado. Um contexto muito complicado. Mas ele não permitiu que essas pedras atrapalhassem o seu chamado, o seu ministério. Quanta pedra, quanta marca no seu ouvido, está cheirando mal. O tempo passou. Olha, para com isso. Olha, em nome de Jesus, quando Martas ou outras pessoas ou circunstâncias colocarem pedras no seu caminho, fala para o Senhor assim, ó, ouça a voz de Cristo. Fala para ele, ouça a voz de Cristo, lhe dizendo, tire a pedra. Aleluia, glória a Deus. Tire a pedra, obedeça. Mesmo que você não consiga enxergar, ou talvez, mas como que vai ser isso? Não queira explicar o milagre. Pastor, mas meu Deus, o meu filho está 20 anos viciado, vai lá e tira a pedra. Fala para ele, que Deus mandou falar para ele que a partir de hoje não vai fumar mais. A partir de hoje não vai ter mais vício. Mas pastor, assim, desse jeito? É desse jeito. Vai lá e fala com fé. Creia, lança a palavra e o resto é com Deus. Fala amém? Obedeça. E aí, eles foram lá e tiraram a pedra. Aí a Bíblia fala no verso 43, e é o terceiro ponto que eu deixo para vocês. A Bíblia fala, verso 42 e 43 e diante, a Bíblia fala assim, eu sei que sempre me ouves. A oração de Jesus. Mas estou dizendo isso por causa de toda esta gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, gente, a Bíblia fala que Jesus gritou. Fala assim comigo, Jesus gritou. Ele deu um grito, um comando, uma voz de comando, cheia de autoridade, cheia de unção. Fala amém? Que só Ele tem, e só aqueles que o buscam também recebem, porque o Senhor disse, aquele que crê em mim fará estas obras e obras ainda maiores. Então a Bíblia fala que Ele deu esta voz de comando. Quando tudo e todos, terceiro e último, quando tudo e todos lhe disserem, não ouça a voz, não dê atenção, ou fala, não faça isso, não vá por esse caminho. Ouça a voz de Cristo lhe dizendo, venha para fora. Lázaro, não sai daí não. Não sai daí não. Lázaro, pelo amor de Deus. É quase que falar para o morto ou para o vivo. A pessoa entra em parafuso, entra em crise mesmo. Está vivo, está morto, o que eu faço? Ouça a voz do Senhor ordenando, venha para fora, venha para a vida, venha para o novo tempo, venha viver o seu milagre, aleluia! Esta noite é noite de você viver o milagre. Quais são as pedras? Quais são as vozes que você está ouvindo? Do diabo, das circunstâncias, das vistas humanas, dos problemas, né? As argumentações das pessoas humanas, enfim, em tanta coisa que você está ouvindo, quantas vozes estão te perturbando. Em nome de Jesus, ouça uma voz, a voz de Cristo, lhe dizendo, vem para fora,
Vem para fora, porque hoje é dia de ressurreição. Hoje é dia de vida. Em nome de Jesus, quando você chegar em casa, olha para a sua casa assim, com fé, e diga para a sua casa, em nome de Jesus: a minha casa é lugar de ressurreição de vida. A minha casa é lugar de salvação. A minha casa é lugar de bênção, de transformação. Olha para o seu irmão, para o seu marido, sua esposa que tem problemas. Olhe para ele, você vai nem entender talvez. Você vai olhar para ele e falar assim: em nome de Jesus, vem para fora. Ele vai falar: o que é isso? Está doido? Em nome de Jesus, vem para fora. Mas você sabe o que é. Você sabe qual é a escravidão. Você sabe qual é a prisão que essa pessoa está vivendo. E você vai profetizar, vai declarar. Talvez aquela causa na justiça. Irmão, vai lá na frente do fórum. Vai lá dentro daquele juiz, ou na porta do fórum, não sei. E vai lá e fala: Senhor, em nome de Jesus, tire essa pedra daí. Senhor, o Senhor é poderoso. Tire essa pedra, vem para fora. Eu quero esse milagre. Fala amém. Na faculdade, em torno do casamento, aquele problema sério no casamento, você ordena: pedra em nome de Jesus, pode rolar, vai embora, porque hoje é dia de vida e de ressurreição. Só quem crê dá glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte. Aleluia, aleluia. Eu quero repetir para você que não anotou. Quando a ausência de fé, primeiro, quando a ausência de fé surgir lhe trazendo o decreto de morte, ouça a voz de Cristo lhe dizendo: eu sou a ressurreição e a vinda. Segundo, quando colocarem pedras no seu caminho, ouça a voz de Cristo lhe dizendo: tire a pedra. Terceiro, quando tudo e todos disserem que não venha para fora, ouça a voz de Cristo lhe dizendo: venha para fora. Este é o momento, esta é a hora. Pastor, qual é o dia? Qual é o momento do milagre da minha família, do meu casamento? Meu milagre ministerial. Qual é o momento, qual é o dia, pastor, que vai acontecer? Eu digo para você, sem medo de errar: o dia, o momento, a hora é agora. É hoje. Este é o momento, esta é a hora da nossa oração de fé. É hora de ouvirmos a voz de Cristo dizendo: você não está na crise, você está em mim, você está em mim. E aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, a morte é passado. Hoje eu estou na ressurreição, eu estou na vida que o Senhor tem para mim e para minha casa.